Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos aqui creem que você é morada do Deus Altíssimo? Aleluia. E é porque nós somos morada do Deus Altíssimo, nós refletimos a luz dele na nossa vida. Aleluia. Por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. Vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Agradeço a banda, Deus abençoe, glória a Deus. E além de luz do mundo e sal da terra, nós também somos reis e sacerdotes. Você sabia disso? Amém? Amém, glória a Deus. Que dia bom, né, irmãos? Um dia de feriado, onde a gente consegue aproveitar com a nossa família. Um dia bom, onde a gente desfruta e descansa um pouco. Mas graças a Deus, porque o céu não tem feriado e Deus está trabalhando também hoje. Deus está trabalhando nessa noite e Ele tem uma palavra para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Então, já que você é rei e sacerdote, repete comigo. Eu sou rei, e eu também sou sacerdote. E isso não é mérito nenhum nosso. Existe uma pessoa que é digna desse mérito, que é Jesus. Nós só somos reis e sacerdotes porque Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele também é o sumo sacerdote eterno. E para a gente colocar base nisso, vamos ler 2 textos aqui. E aí, se vocês quiserem acompanhar aqui na tela, que fica melhor, fica mais dinâmico. O primeiro texto é Hebreus capítulo 7, versículo 28. Glória a Deus. Hebreus 7, 28, que diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho. Diga, constituiu o Filho. O Filho é Jesus, perfeito para sempre. Agora vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote. Repita comigo: Deus me fez rei e sacerdote. Muito bom. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Senhor, te rendemos graças, Pai, pela Tua palavra. Meu Deus, que nos ensina, que nos instrui. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que temos olhos do entendimento aberto nessa noite para aprender, Pai, mais da Tua palavra, conhecermos tudo aquilo que tem, Pai, revelado para a nossa vida, tudo aquilo que tem disponível para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, nós estamos no ano de 2022, deu até um branco agora. Estamos no ano de 2022, eu vou pedir para você voltar comigo 3.300 anos na história. Vamos voltar nessa história e eu peço que você não durma aqui, pelo amor de Deus, você não vai dormir porque é uma palavra muito boa, é a palavra do Senhor de fato, não é nenhuma palavra do irmão Renato, não é eu que estou inventando, é a palavra do Senhor. Então eu creio que você vai acolher com mansidão. Então, volte comigo na história, 3.300 anos atrás. O ser humano se encontrava em uma situação de pecado, em uma situação onde ele estava separado de Deus, morto espiritualmente, e por esta situação existir, por conta do pecado que foi afastando o homem de Deus, Deus que é misericordioso, é bondoso, Ele é onisciente, e Ele sempre quer estar perto da sua criatura. Todas as vezes em que Ele vê o ser humano se afastando, Ele vai lá e faz com que o ser humano se achegue a Ele. E então, há 3.300 anos atrás, quando o ser humano, afastado de Deus, Deus então, em sua onisciência, decide separar um povo, decide separar homens para que pudessem fazer o serviço sacerdotal. Deus abençoe. Deus separa esse povo
E para a gente entender isso, e como eu falei no começo, que nós somos reis e sacerdotes, vamos entender então essa questão da função sacerdotal. O que é um sacerdote? O que fazia, né, quem era um sumo sacerdote? Deus então, ele entendendo essa situação do homem, ele separa o povo de Levi, que era um povo, uma das 12 tribos de Israel, e Deus então vai lá, chama esse povo e separa esse povo para fazer o trabalho do templo. Existia um templo onde Deus se manifestava. No Antigo Testamento, a presença de Deus, a glória de Deus, ela vinha de forma limitada no templo. E então existia uma única tribo que era capaz de adentrar no templo, adentrar no Santo dos Santos, para poder receber as direções de Deus, para poder compreender tudo aquilo que Deus tinha para o povo. E então, Deus separando esse povo, a gente pode ver isso em Números, capítulo 3, versículo 5, de 5 a 7, que diz assim, Números 3, 5 a 7. Disse o Senhor a Moisés, faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres, com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Olha que interessante, né? O nome Levi, traduzido, ele significa unir. Levi era um dos filhos de Jacó, e a esposa de Jacó deu esse nome, e ela disse, quando ela deu esse nome ao filho, ela disse, para que este filho faça com que eu me una mais ao meu marido. Então veja que aqui Deus já começa, através da tribo de Levi, dizer que através desta tribo, ele iria se unir novamente com o povo. Então a tribo de Levi, ela tinha essa função de ministrar no templo, e eles recebiam as orientações de Deus e levavam até o povo. O povo ia até o templo, buscava ao Senhor, louvava ao Senhor, e Deus recebia aquilo. As pessoas levavam sacrifícios a Deus, e a tribo de Levi era quem recebiam esses sacrifícios e ofereciam esses sacrifícios a Deus. Então veja que essa tribo, ela fazia uma ponte, ela tinha uma conexão com Deus. Somente através desta tribo que o povo podia se relacionar com Deus. Era somente através dele. Outra pessoa nenhuma, outra pessoa de outra tribo nenhuma poderia entrar no templo, no Santo dos Santos, nesse lugar separado onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus. E não somente essa tribo, né? Mas essa tribo tinha um líder. E quem que era esse líder? Esse líder era Arão, o irmão de Moisés. Então, Deus, ele chama essa tribo, e tem este líder que era Arão, onde Deus tinha intitulado Arão como líder dessa tribo, e Arão era o sumo sacerdote. Só que Arão, assim como outros líderes das tribos, ele começou a ser questionado pelo povo, porque Deus havia separado eles para aquele trabalho, só que começou a se levantar pessoas questionando, porque falou, olha, Moisés está favorecendo o irmão dele. Moisés está favorecendo Arão porque é irmão dele, então é por isso que ele está colocando nessa posição, é por isso que ele tem essa posição. E aí então, as outras 11 pessoas que estavam na frente dessas tribos começaram a questionar isso. E a gente vai entender agora, em que momento que Deus separou Arão. Vamos ler comigo em Números capítulo 17, versículo de 1 a 5. Números 17. Glória a Deus. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, que eram a mesma coisa que cajados, um pela casa de cada pai de todos os príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um no seu cajado. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o cajado de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão ou cajado.
e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. E o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações e os filhos de Israel contra vós. Então, olha que interessante. Deus dá uma orientação a Moisés e diz: Moisés, para esse povo entender que eu chamei Arão para fazer todo o serviço sacerdotal, para que esse povo entenda que eu intitulei Arão como sumo sacerdote e a tribo de Levi como sacerdotes, como levitas, para poder trabalhar no templo, peçam que cada um de cada tribo, cada líder de cada tribo traga o seu cajado. E o cajado era uma coisa muito comum no Antigo Testamento. Reis, sacerdotes possuíam um cajado. E eles trouxeram 12 cajados para Moisés. Moisés então vai lá, pega esses 12 cajados e coloca diante da Arca da Aliança, diante da tenda da congregação. E do dia para a noite, Moisés volta diante da arca, vai lá e pega os 12 cajados. E quando ele pega esse cajado, milagrosamente o cajado de Arão havia florescido. Não somente florescido, mas ele também tinha brotado amendoeiras. E dessa maneira o povo viu e entendeu que Arão havia sido chamado por Deus. E eu já quero, inclusive, abrir um parênteses aqui nisso, para que você entenda. Nós como filhos de Deus, nós como filhos do Senhor, novas criaturas, templo do Senhor, saiba que a nossa vida ela se destaca neste mundo, porque nós somos luz nesta terra. Eu quero dizer para você que está diante de grandes, para você que talvez lá no seu trabalho, você acha que, Senhor, mas tem tantas pessoas grandes aqui, eu não serei notado. Eu nunca vou ser notado aqui. Saiba que você, por ser luz do mundo, por ser nova criatura, saiba que quem te colocou lá foi Deus, e esse cajado florescerá, a sua vida florescerá, a sua vida será destacada no meio dos grandes. Aleluia, porque você tem a presença de Deus. Aleluia. E por você ter a presença do Senhor, a sua vida ela brilha em meio às trevas. Então saiba, você que entregou um currículo em algum lugar e falou, não, jamais o meu currículo será percebido no meio desses. Não, o seu currículo será puxado no meio dos grandes e será colocado. E aquele trabalho que você tanto sonha chegará nas suas mãos. Aleluia. Uma segunda coisa que nós podemos tirar aqui, deste cajado que floresceu, é que ele foi plantado diante da tenda da congregação. E quando Moisés retirou, eles tinham frutificado. Saiba que todas as nossas ofertas, coisa que nós fizemos agora há pouco, os nossos dízimos que nós plantamos nesta boa terra, nós plantamos em uma terra frutífera. E quando nós plantamos, não tem como não frutificar. Quando nós colocamos, tenha certeza que além de florescer, ela brotará amendoeiras. Então, é muito mais do que nós podemos calcular. A gente às vezes quer fazer cálculo. Mas e se eu der X valor? Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar e vai me dar 10 vezes mais. Meu irmão, esquece. Para de começar a calcular com a sua cabeça. Calcula com a cabeça do Senhor. A cabeça do Senhor, ela vai além. A mente do Senhor vai além do que nós podemos calcular. Aleluia, glória a Deus. Então, voltando aqui para o cajado de Arão que floresceu. Olha que interessante, né? O cajado de Arão, ele floresceu. E se você for ler na história, Moisés pegou aquele cajado e colocou dentro da Arca da Aliança. Então, dentro da Arca da Aliança, tinha o cajado de Arão, tinha o maná que caía do céu, e tinham as tábuas da lei. Então tinham aquelas 3 coisas. Então veja, o cajado de Arão que floresceu foi para dentro da arca. Só que, como eu disse, o cajado era uma coisa muito comum no Antigo Testamento. A cultura judaica diz que Arão recebeu outro cajado. E ele recebe outro cajado e ele entalhou o nome dele de ouro naquele cajado. Era uma tradição da tribo de Levi.
E assim como a tradição dizia, assim como a ordem de Deus dizia que somente aquele povo de Levi poderia fazer o trabalho ministerial do templo, então somente como aquele povo podia estar ali, Arão também tinha aquele cajado, e aquele cajado só podia ser passado de filho para filho, assim como o sumo sacerdócio só podia ser passado de filho para filho. Então, o sumo sacerdócio, quando Arão morresse, só poderia ser passado para o filho dele, para o neto, para o bisneto, e assim foi, de geração em geração. Cada filho que recebia essa função sacerdotal, era entalhado o nome dele naquele cajado. E diz a cultura judaica que, passados 1.300 anos, aquele cajado, ele foi totalmente preenchido com vários nomes de vários sumos sacerdotes. E quando a gente corre na história, 1.300 anos depois, 1.300 anos depois que Arão havia sido chamado, nós chegamos em um momento da história onde nós encontramos o sumo sacerdote Caifás. Caifás, para quem não conhece, era o sumo sacerdote da época de Jesus. Caifás estava assentado, juntamente com todo o sinédrio, o sumo sacerdote, a autoridade máxima na época. Aquela autoridade onde ele tinha o Espírito dele, o Espírito de Deus sobre a vida dele. Tinha a unção do Senhor sobre ele, separado, para fazer o serviço sacerdotal. Somente Caifás podia entrar dentro do Santo dos Santos. Somente Caifás poderia entrar diante da Arca da Aliança e ver a face de Deus. E ele está naquele momento, assentado juntamente com o sinédrio, e quem chega naquele momento? Jesus, para ser julgado. Jesus estava sendo julgado inocentemente. Os soldados haviam prendido Jesus porque falavam que Jesus tinha blasfemado, dizendo que era filho de Deus. Aprenderam Jesus e levaram Jesus diante do sacerdote, diante do sumo sacerdote Caifás. E aqui nós temos uma cena histórica. O sumo sacerdote Caifás, da tribo de Levi, a tribo separada, onde somente eles poderiam fazer o serviço sacerdotal. Ele parado e chega Jesus diante dele. Jesus que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente vai falar sobre isso. Jesus diante de Caifás. Porém, Jesus era da tribo de Judá. Então aqui a gente já começa a precisar entender algumas coisas. Porque lá no passado Deus havia intitulado a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Então nós temos Caifás e temos Jesus diante dele. Aquele Caifás segurando, com toda a roupa sacerdotal, com aquele cajado na mão, e Jesus esbofeteado, sofrendo, apanhando, injustamente. E ali eles, um diante do outro. E como eu disse, vamos até ler aqui em Mateus 26, 62, que foi esse momento onde eles estavam juntos. Glória a Deus. Mateus 26, 62. Diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, para a gente entender aqui, como eu disse, estavam ali Jesus e Caifás. E para alguns já é sabido que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Renato, o que é a ordem de Melquisedeque? Então vamos entender, lá em Salmos 110, Salmo 110, versículo 4, nós temos um salmo feito pelo rei Davi,
salmo messiânico, né? Então, quando nós temos um salmo messiânico, é quando profetas, reis inspirados falavam em favor do Messias que havia de vir. Então, aqui Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz em Salmo 110, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Nós também temos em Hebreus, no capítulo 5, versículo de 8 a 10. Hebreus 5. Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Amém, glória a Deus. Diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ainda não ficou claro. Então o que a gente consegue entender? O que é Melquisedeque? Quando a gente traduz a palavra Melquisedeque, ela do hebraico, ela significa rei de justiça. E lá em Hebreus, no capítulo 7, no primeiro versículo, diz que este Melquisedeque, que era rei em Salém. Salém, quando nós também traduzimos do hebraico, ela significa Jerusalém. Ela tem a tradução de paz, a mesma tradução que existe para a palavra Jerusalém. Então, quando nós entendemos Melquisedeque, é a mesma coisa, e o próprio livro de Hebreus diz isso no capítulo 7, que Melquisedeque é rei de justiça que reinava em Jerusalém. Então, veja, rei de justiça que reinava em Jerusalém. A figura do Melquisedeque, ela aparece lá no Antigo Testamento, quando Abraão, a Bíblia diz que Abraão separou todo o seu dízimo e entregou a Melquisedeque. Essa atitude de entregar dízimos, ela só podia ser feita para sacerdotes. Então, quando Deus, lá no passado, intitulou a tribo de Levi, as pessoas levavam para a tribo de Levi ofertas e dízimos e sacrifícios. Mas Abraão também entregou todos os seus dízimos para Melquisedeque. A tribo de Levi, ela é descendente de Jacó, e de Jacó ela vem Isaac, que vem Abraão, e Abraão descendeu. E em Abraão, né, em Abraão nós vemos que Abraão entregou o seu dízimo. Então veja, em Hebreus 7 também diz isso, que através de Abraão, a tribo de Levi reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, entregando dízimos para Melquisedeque. Então nós vemos que Melquisedeque, no passado, ele era conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, que era rei em Jerusalém, era um sacerdócio, existia um sacerdócio sobre ele. E ele era sacerdote em Jerusalém. E lá no versículo 3, olha que interessante. Porque nós temos aqui duas coisas muito importantes. A tribo de Levi, ela teve começo e ela estava prestes a ter um fim. Nós vamos voltar para a cena ainda de Jesus e Caifás. Hebreus 7, versículo 3 diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece perpetuamente. Então aqui nós temos a ordem sacerdotal da tribo de Levi e nós temos a ordem sacerdotal de Melquisedeque, uma ordem que não tem fim. E a ordem de Levi, que começou em Arão e estava agora em Caifás. Então, volta comigo lá para a cena. E antes da gente voltar para a cena, tem um versículo muito interessante, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que nós vemos que, diz assim, né? O Evangelho, ele é revelado a justiça, no Evangelho é revelado a justiça de Deus.
E nós sabemos que o Evangelho traz as boas novas de Cristo. Irmãos, quem que é a nossa justiça? Jesus é o Rei da justiça, Jesus é o Príncipe da paz, e nós sabemos que na tradução de Melquisedeque, Rei da justiça, o nosso Rei de justiça é Jesus. O nosso Rei que reinará em Jerusalém é Jesus. E agora quando a gente volta para a cena de Caifás, diante de Jesus, nós vemos Caifás questionando a Jesus. Você não vai reclamar que estão falando mal de você? Eles estão murmurando contra você e você vai ficar quieto. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, o que eu falei, se tem alguma coisa errada, vocês podem me condenar, mas se não tem nada de errado, por que vocês estão me condenando? E ele continua questionando a Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 26, a gente tem a continuação. Mateus 26, versículo 63, onde nós lemos, né? Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo. Veja, e insistindo o sumo sacerdote. Caifás, ele insiste para Jesus, para que Jesus fale. E ele fala assim, eu conjuro-te que você diga, você é o Filho de Deus? Aquela palavra conjuro-te era a mesma coisa de que você, em juramento diante de Deus, você tem que falar. Você é Filho de Deus? E Jesus, como nós sabemos que era um homem totalmente obediente, quando Caifás diz, eu conjuro-te, em nome de Deus você tem que falar. Meu irmão, não tinha como Jesus ficar quieto. Jesus então abriu a boca e falou, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à destra da majestade, vindo nas nuvens dos céus. Jesus não podia ficar quieto. Ele teve que falar. E naquele momento em que ele diz, eu sou, era a mesma coisa de que ele estivesse dizendo o próprio nome de Deus. Na verdade, ele disse o nome de Deus, porque o nome de Deus era o eu sou. Lá em Moisés, quando Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que o eu sou te enviou. E Jesus, diante de Caifás, fala, eu sou. E Caifás, ouvindo aquilo, falou, nossa, que blasfêmia. E quando ele diz que era blasfêmia, ele rasga as vestes diante de Jesus. A Bíblia diz que Caifás rasgou as suas vestes sacerdotais diante de Jesus. A prática de rasgar as vestes era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Os sacerdotes faziam isso, reis faziam isso, profetas faziam isso, só que em momentos específicos. Em momentos de luto, em momentos de angústia profunda, em momentos de qualquer tipo de blasfêmia que era dita. Só que aquela prática havia se tornado uma prática tão comum e religiosa que as pessoas faziam aquilo para se mostrar, eu estou triste, eu estou angustiado. E aquela prática de rasgar as vestes ficou algo tão comum que Deus, através do profeta Joel, disse lá no capítulo 2, no versículo 13, rasguem os seus corações e não as suas vestes. Porque havia se tornado algo comum. A cultura judaica, diante disso, diante dessa profecia de Joel, eles tinham como cultura, e eles falavam, rasgar as vestes não adianta mais. Porque Deus disse para a gente rasgar os corações e não as vestes. Então eles tinham, na cultura deles, que se qualquer pessoa tivesse essa atitude de rasgar as vestes, era a mesma coisa de dizer, essa roupa aqui é um trapo velho, não serve para nada. Caifás, vestido com a roupa determinada por Deus, com aquelas pedras no seu peito, aquele peitoral, ele rasga aquilo diante de Jesus e ele faz com que as vestes dele se tornem trapo velho diante de Jesus. Naquele momento em que ele rasgou as vestes, ele entregou a ordem sacerdotal para Jesus. Aquela atitude dele
falou, isso aqui não serve mais para nada. Jesus assume o posto de sumo sacerdote. Aleluia! Aquela ordem sacerdotal de Levi, que começou em Arão e terminou em Jesus. E Jesus assume o posto que sempre foi de direito dele. O sumo sacerdócio eterno de Jesus, voltando ao posto. E naquele momento em que Caifás rasga as vestes, Jesus também rasgou alguma coisa. Só que Jesus não rasgou a roupa dele. Quando Caifás rasgou as vestes, Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus. Jesus, ele rasga aquele véu do templo. E o Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para ter as orientações de Deus. No resto do ano ele tinha que ficar com a palavra, lendo, entendendo, sem nenhum tipo de revelação, porque ele tinha a unção sobre. Então eles não tinham a revelação e a unção dentro. Eles não tinham igual nós temos hoje. Porque graças a Jesus, que rasgou o véu, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos ousadamente. Hoje nós podemos nos achegar diante do Senhor, podemos entrar na presença do Senhor a qualquer momento. Não é uma vez no ano, não é uma vez por mês, não, é todo dia, toda hora, é constante. O Senhor está atento à nossa voz de forma constante, de forma contínua, porque Jesus deu esse livre acesso para nós. Amém. E a gente consegue até ver, lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 11. Veja que a ordem sacerdotal de Arão, ela só teve um fim porque ela não era perfeita. Então ela foi necessário que acabasse para que se atribuísse um sacerdócio perfeito, sem mácula. Porque se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, lá em Arão, como eu disse, isso era passado de filho para filho. Somente filho para filho da tribo de Levi que poderia receber o sumo sacerdócio. Só que começou a ficar de forma tão bagunçada. Os sumos sacerdotes tinham aquilo como uma autoridade e para eles era benéfico ser sumo sacerdote porque era uma autoridade máxima no país. Então eles pagavam para se tornar sumos sacerdotes na época de Jesus. Começou a virar bagunça, porque os romanos haviam tomado Israel e os romanos colocavam quem eles queriam naquela posição. Então, veja que o que Deus havia determinado já havia se bagunçado, não estava legal, não estava perfeito, e era necessário que aquilo acabasse para que o sumo sacerdote de verdade assumisse a posição. E lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 11, diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão. Então veja que, dado uma imperfeição, foi necessário que houvesse outra ordem sacerdotal. E quando existe essa nova ordem, existe uma nova lei, uma nova vida. Em Jesus nós temos nova vida, somos novas criaturas. E é por conta desta nova criatura, por conta deste renascimento que Jesus nos concedeu, que nós temos esse livre acesso. Nós fomos reconstituídos, fomos recriados, e isso nos deu livre acesso. Então hoje a única dependência que nós temos de nos achegarmos até Deus é através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Porque nós temos Jesus como um sumo sacerdote, nós podemos atuar como sacerdotes aqui nesta terra. Então, em Jesus, nós somos feitos reis e sacerdotes.
Então, para a gente entender um pouquinho, né, rei, o que nós ganhamos sendo reis? Se a gente voltar lá no primeiro versículo, que eu li logo no comecinho, olha que interessante. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, até aí tudo bem, todo mundo sabe disso, e o príncipe dos reis da terra. Eu estava até essa semana falando com o Mateus no trabalho, eu estou lendo sobre isso já tem um tempo, e eu lendo esse versículo e relendo, e eu parei e li isso daqui, eu falei, o príncipe dos reis da terra? Peraí, está falando de quem aqui? Aí eu voltei, e da parte de Jesus Cristo. Tá bom, então está falando de Jesus, ok. É da parte de Jesus, então veja, Jesus que está falando. Que é a fiel testemunha, ok. É primogênito dentre os mortos, ok. E é príncipe dos reis da terra. Nós somos reis e sacerdotes, amém? Então nós, como reis aqui na terra, nós devemos exercer o nosso reinado aqui na terra. E eu falei, mas como assim Jesus é o príncipe dos reis? Príncipe está abaixo de rei. Não necessariamente. Primeiro que o príncipe, ele é herdeiro de tudo o que o rei é. Então, ok, existe igualdade aqui. Só que, o que o príncipe faz? Eu comecei a procurar sobre a função de um príncipe. O príncipe, ele tem a função de executar as leis que o rei intitula. Então veja, o rei ele intitula leis, intitula e dá ordens, e o príncipe vai lá e executa as leis e as ordens. Irmão Renato, traz isso para a minha vida, traz isso para o meu dia a dia. Irmãos, a palavra do Senhor está no nosso coração e está na nossa boca. Quando nós professamos a palavra do Senhor, Jesus, como príncipe dos reis aqui da terra, vai lá e executa aquela palavra, que é a própria palavra dele. Então, quando nós damos uma ordem para a doença sair, Jesus vai lá e tira a doença da nossa frente. Quando nós estamos passando por dificuldade e nós declaramos provisão, quando nós declaramos superabundância, Jesus, como príncipe dos reis, vai lá e executa aquela palavra. Porque a palavra é dele e a palavra dele não mente, a palavra dele não volta atrás. E quando nós então declaramos a palavra do Senhor, é ele que se responsabiliza por executar. Irmão, quando você declara a palavra do Senhor, não se preocupe. Quando você fala, mas eu não estou vendo aqui, e eu vou falar, vai. Você vai falar e Jesus vai se responsabilizar em fazer aquilo, em trazer aquilo para a realidade. Porque Ele é o nosso príncipe, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso tudo. Aleluia. E para a gente entender o sacerdócio, uma coisa muito interessante do sacerdócio é que o sacerdote, como eu disse, eles ministravam na casa de Deus. Eles tinham essa função de unir Deus aos homens, de levar a palavra de Deus aos homens e de levar o sacrifício dos homens a Deus. E o sumo sacerdote, não só o sumo sacerdote ou sacerdotes, reis e profetas, eles tinham a unção de Deus sobre eles. Então veja que era limitada a unção de Deus no Antigo Testamento. A unção de Deus no Antigo Testamento vinham sobre pessoas específicas, vinham de forma limitada a reis, profetas e sacerdotes. E essa unção que vinha sobre, que tinha até uma forma de fazer isso, né? Existia um azeite de unção que derramava essa unção sobre eles e eles ficavam capacitados para fazer diversas coisas. Quando lá no Antigo Testamento eles fizeram o tabernáculo, Deus, através do Espírito Santo dele ungiu aquelas pessoas e aquelas pessoas tinham uma criatividade tamanha que elas faziam coisas que elas nunca tinham visto na vida.
E quando a gente vem para o Novo Testamento, onde nós também somos sacerdotes, junto com Jesus, o nosso sumo sacerdote, essa unção não tem mais limite. Essa unção é de forma ilimitada. Essa unção, ela vem sobre e ela vem dentro. Essa unção nos capacita a fazermos coisas que nós, nas nossas forças, nós jamais conseguiríamos. Essa unção que está dentro de nós, ela nos capacita a ter criatividade, ela nos capacita a levar a lugares onde a gente jamais imaginou, ela nos capacita a fazermos coisas sobrenaturais, ela nos capacita a trazermos o céu para a terra, ela nos capacita a trazermos luz aonde quer que nós estivermos. E essa unção, como eu disse, ela está de forma ilimitada. E como que essa unção vem? Essa unção vem através do Espírito Santo de Deus. O doce Espírito Santo. O Santo Espírito do nosso Pai. E Ele pode e quer nos ungir para fazermos muito mais. Ele quer nos ungir para que nós façamos coisas neste mundo, para que nós levemos a palavra dEle de forma sábia e inteligente. Ele quer nos dar estratégias para que nós sejamos os melhores profissionais. Ele quer dar-nos estratégias para que nós sejamos os melhores alunos, entremos nas melhores faculdades. Ele quer e pode dar esse batismo. Então, no Novo Testamento, essa unção, ela não vem através de um óleo, ela não vem através de um azeite que é derramado. Essa unção, ela vem através do batismo no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero até começar a encerrar. Se o grupo de louvor puder subir aqui. Aleluia, glória a Deus. E olha que interessante, lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 14, foi lido recentemente aqui pela Pati. De maneira, diz assim, né? De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Irmãos, vocês têm noção disso? De que a glória do Senhor era tão grande, que aquele povo não conseguia ficar de pé. As pernas começavam a tremer, a unção do Senhor vinha de forma tão pesada e intensa, que aqueles sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E por que que hoje é tão difícil da gente diante de Deus levantar as nossas mãos, glorificar ao Senhor? Nós temos que fazer isso porque a glória dEle não está somente no ambiente, mas a glória dEle está dentro de nós. A glória dEle nos enche, a glória dEle enche o nosso coração de uma forma tão poderosa, de uma forma tão sobrenatural, que é impossível a gente ficar quieto. A gente quer pular, a gente quer correr, a gente quer glorificar ao Senhor, porque a glória dEle é tão linda, a presença dEle é tão linda, e Ele nos deu isso, Ele nos permitiu isso, porque Ele nos ama, e Ele quer que nós estejamos próximos dEle, nos divertindo como filhos, alegres diante da presença dEle. E eu já quero até fazer um convite. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, nessa noite você tem a oportunidade de receber essa unção. Essa unção não está limitada aos ministros aqui, não está limitada aos diáconos, a quem trabalha na igreja, não. Essa unção, ela está disponível para cada um de vocês. Então, se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, eu quero te convidar para vir aqui na frente, para você receber esse batismo e ser capacitado a fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui ou todos já somos batizados? Se todos somos batizados, então
Fiquem de pé e vamos desfrutar da unção do Senhor, que é maravilhosa. Vamos louvar ao Senhor, engrandecer ao nome dEle, fazer igual ao Antigo Testamento, que aquele povo louvava a Deus, engrandecia a Deus. Hoje nós podemos também engrandecer ao Senhor. Hoje nós podemos nos render ao Senhor com mãos levantadas, reconhecendo que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o nosso Rei eterno. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.